Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História e hoje nós temos um quadro, pessoas, olha só que maravilha! Vem comigo que hoje eu tenho um assunto que eu pessoalmente adoro conversar, uma das coisas mais maravilhosas que eu já estudei em História desde a faculdade e durante a escola, que é esse assunto interessante chamado absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, pessoas, é um dos processos de formação de uma Europa que está deixando de ser feudal para uma Europa que agora está sendo moderna. Então vamos entender como é que se deu esse processo daqui do nosso absolutismo monárquico, para a gente conseguir entender como é que se deu também o processo de formação das monarquias nacionais modernas. Para a gente entender como é que se deu o absolutismo monárquico, pessoas, a gente vai precisar voltar bem aqui no nosso querido século XIV, pessoas. O século XIV ele é um século extremamente decisivo para a história da Europa, porque durante este século, pessoas, além da Europa estar passando por uma profunda crise, que nós historiadores com muita criatividade batizamos de crise do século XIV, o pessoal aqui na Europa está passando por algumas questões com relação ao fim daquela Idade Média, né? Nós estamos aqui na chamada Baixa Idade Média, todo aquele processo interessante que ficou conhecido como Baixa Idade Média e o fim daquele mundo feudal, aquele mundo onde o rei está ali, pessoas, isolado, onde, beleza, todo mundo respeita o rei, todo mundo tem por ele um respeito, mas não necessariamente ele tem autoridade no reino todo. Todo esse processo está sendo deixado de lado a partir de agora, no século XIV. O absolutismo monárquico tem impacto direto disso. O que eu preciso que você entenda sobre o absolutismo monárquico? É que o absolutismo monárquico prevê a chamada metodologia de governo. O absolutismo é uma forma de governo, não é necessariamente um sistema, mas é uma maneira com a qual o governante, com a qual o monarca vai lidar com o seu reino, com o seu império, certo? Metodologia de governo usada durante a formação dos chamados Estados Nacionais modernos. Opa, essa ideia de Estado, da ideia da formação de um país. Então, da ideia da formação daqueles reinos que você conhece lá na Europa. A formação do reino da Espanha, a formação do reino de Portugal, a formação do reino francês, a formação do reino inglês e de várias outras monarquias, por exemplo, de origem germânica, que às vezes a gente não comenta, mas que são tão importantes nesse processo quanto essas que eu mencionei. E aqui, pessoas, quando eu estou falando da formação desses estados modernos, eu estou querendo dizer, pessoas, que essa formação desses estados vai ser feita ao longo do século XIV, ao longo do século XV, ao longo do século XVI, alguns até ao longo do século XVII, depois nós teremos as unificações tardias. Mas essas não têm a ver com absolutismo, certo? Quando eu estou falando da formação desses estados modernos, pessoas, eu estou querendo dizer que estes reinos europeus estão passando a surgir ali na Europa. Se eles estão surgindo ali na Europa, pessoas, eu preciso que você entenda que a teoria que eu vou ter aqui, gente, é da centralização do poder do rei. Ou seja, antes, aquele rei feudal que não tinha um poderio sobre os seus nobres, a ponto de, por exemplo, fazer valer a sua vontade em cada canto do seu reino, essa realidade do rei feudal vai acabar. Agora nós temos um rei forte, com uma mão poderosa que governa o reino todo. E dentro desse cenário, pessoas, eu preciso que você entenda que o monarca passa a deter o controle das mais variadas áreas de poder do Estado. Tudo aquilo que você puder imaginar que um rei pode governar, tudo aquilo que você puder imaginar que um chefe de Estado pode gerir ou pode influenciar, o rei absolutista vai estar guiando. Eu coloquei aqui, pessoas, 4 pontos, mas eu poderia destrinchar vários desses 4 pontos em outros 2 ou 3 cada um, certo? Mas vamos nos concentrar nestes 4 pontos para ficar mais claro. O rei, pessoas, no primeiro lugar, ele é um legislador. Se ele é um legislador, significa que ele tem o poder de fazer a criação das leis. Ele pode, por exemplo, baixar decretos. Ele não precisa, por exemplo, de um conselho de representantes do povo para baixar os decretos. Ele pode baixar o decreto a hora que ele achar conveniente, certo? Se ele cria as leis e é, portanto, um legislador, ele, ao mesmo tempo, também é o aplicador dessa lei. Então, ele as executa. Portanto, ele tem o papel de ser meio como se fosse o cara que vai aplicar a justiça, um justiceiro do rei, certo? Se ele também é o rei e tudo gira em torno da vontade dele, tudo gira em torno da sua autoridade, ele faz a gestão do Estado. É ele que tem a questão da administração do Estado. Isso gira segundo a vontade dele. E também temos a questão da gestão econômica. Opa, gestão econômica eu posso destrinchar isso em pelo menos 2 pontos.
Eu posso dizer que ele pode escolher o tributo, ou os tributos, os impostos a serem pagos. E eu posso também dizer, como dentro dessa gestão econômica, que o rei vai estar também fazendo a sua intervenção. E quando eu estou falando de intervenção econômica, eu estou querendo dizer que ele vai dizer como será a política econômica do seu reino, como o reino vai se comportar economicamente. Todas essas áreas do absolutismo monárquico, pessoas, todas essas áreas de influência do Estado, são as áreas que definem como funciona esse chamado absolutismo monárquico. Só que aí, dentro desse cenário, pessoas, eu preciso que você entenda que eu tenho um esquema na sociedade, um esquema de sustentação desse poder real. Esse esquema de sustentação do poder real, pessoas, é muito interessante porque eu preciso que você compreenda que existem elementos da sociedade que vão dar sustentação a esse poder real. Então vamos pensar um pouco aqui, pessoas. De um lado, o nosso rei precisa de apoio político. Então quem vai estar dando o apoio político para o rei é a nobreza. Haja visto que o rei, ele não vem de uma família de camponeses, ele não vem de uma família plebeia, ele não vem de uma família pobre, certo? O seu sangue é azul, então ele vem de uma família, digamos assim, né, uma família de nobres, certo? Uma outra coisa, o nosso rei, ele precisa também de um apoio religioso. Então, o clero também é base de sustentação do poder do rei. Esse clero, pessoas, ele não precisa ser necessariamente católico. Você tem reinos absolutistas que não são católicos, é necessário a gente destacar isso. Você tem reinos absolutistas protestantes. Um exemplo, a Inglaterra, tem o anglicanismo, é uma igreja protestante, certo? E nós temos também o poder econômico. E quem é que vai financiar esse Estado absolutista? A burguesia. Então, pessoas, esse esquema social de sustentação do poder do rei é extremamente importante. E na base disso tudo, quem é que está sustentando? Gente como você e eu. Ok? Agora, por que o rei, pessoas, governou por tanto tempo? Por que os reis europeus governaram por tanto tempo dessa forma? Porque alguém simplesmente virou para o rei e falou mais ou menos assim: o rei está certo de fazer isso. E agora nós entramos numa parte muito importante da nossa aula de hoje, sobre os teóricos do absolutismo. Os teóricos do absolutismo, pessoas, são aquelas pessoas que estudaram como é que funciona esse sistema absoluto e geraram uma série de questões sobre ele, para justificar a existência do absolutismo monárquico. Dentro desse cenário, eu destaquei aqui os três principais teóricos do absolutismo. O primeiro de todos eles, Maquiavel, que escreve esse belo livro chamado O Príncipe. Maquiavel também é conhecido como pai da ciência política. Ele é conhecido como pai da ciência política, pessoas, porque ele é o camarada que pela primeira vez vai olhar para a ciência e vai querer desmembrá-la da questão humana, da questão religiosa, perdão. Ele vai olhar para a política e vai dizer, isso aqui é totalmente algo da natureza humana. Então, se é algo da natureza humana, nós podemos estudar. Não que a gente não possa estudar teologia, tá, gente? É claro que a gente pode. Mas aqui o Maquiavel vai estar estudando profundamente política. Maquiavel, no seu livro Príncipe, pessoas, ele dá uma série de recomendações sobre como um rei deve guiar o seu povo, como um rei deve manter o seu povo satisfeito com o seu governo. Então, o príncipe, do latim princeps, significa o primeiro. Então, nós estamos falando que o primeiro do reino, o principal do reino, vai ter uma série de recomendações. Isso aqui é literalmente um manual de como o príncipe deve manter o seu poder junto à sua população. Um rei, por exemplo, ele não pode ser o tempo todo ruim. Ele também não pode ser o tempo todo bom. Ele precisa, de certa forma, manter um certo respeito. Uma outra coisa que Maquiavel também vai trabalhar é a questão com relação a manter os seus inimigos sempre, de certa forma, com temor sobre você. Um rei, ele precisa ser temido, certo? Ele precisa que os seus adversários olhem para ele e o temam, certo? Uma outra questão muito importante também sobre Maquiavel, para a gente fechar um pouco essa questão, é que ele defende que se você tiver que tomar uma decisão ruim no Estado, que você tome ela de uma vez. Mas se você tiver boas coisas a fazer, não faz ela toda de uma vez. Faça aos poucos. Né? A expressão que Maquiavel usa é faça o mal de uma vez só, mas faça o bem a conta-gotas. Isso significa, pessoas, que se eu vou fazer algo ruim, alguma medida ruim, como um grande aumento de imposto, eu faço logo tudo de uma vez desses aumentos de impostos, ao invés de fazer aos poucos, certo?
Agora, se eu tiver que fazer boas coisas para o Estado, boas coisas para a população, eu posso fazer aos poucos. Por quê? Porque, segundo Maquiavel, a mente do ser humano, ela tende a esquecer. O cidadão esquece as coisas. E se o cidadão esquece as coisas, pessoas, é muito mais fácil eu fazer as coisas boas ao longo prazo, porque eu fico com a imagem de que eu sempre fui bom. Deu para entender a sacada do Maquiavel? Essas são algumas das ideias que Maquiavel apresenta no seu livro do Príncipe. O nosso segundo teórico é esse sujeito aqui, o inglês Thomas Hobbes. O inglês Thomas Hobbes escreve um livro chamado Leviatã. Para você que não sabe o que significa Leviatã, nunca ouviu falar, não sabe de onde vem, para onde vai, Leviatã, pessoas, ele era considerado um monstro do caos na mitologia fenícia, ok? Que é onde hoje mais ou menos o Líbano. O Thomas Hobbes, ele acredita que o homem é o lobo do próprio homem. Uai, professor, como assim o homem é o lobo do próprio homem? Thomas Hobbes acredita, pessoas, ele fala no seu livro Leviatã que o ser humano, né, ele vive num estado de natureza onde o medo, né, é meio que uma lógica dentro desse estado de natureza, certo? Por essa razão, o ser humano ele meio que hipoteca, meio que ele entrega o direito de se governar a alguém que tenha um estado poderoso, que tenha uma lei firme, que crie e edite as leis de uma forma inteligente para gerir o Estado. Uma vez feito isso, o Thomas Hobbes acredita que o ser humano passa, portanto, a ter esse medo e também a ambição e várias outras questões negativas do ser humano controladas pelo Estado, que aí vai poder guardar os direitos mais básicos, como, por exemplo, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Se você não estivesse, segundo Hobbes, com um estado firme, poderoso, guiando esse estado de natureza do ser humano, o que poderia acontecer é mais ou menos o seguinte: a ambição, talvez, do ser humano não teria nenhum tipo de limite, fazendo com que o ser humano fosse tão ambicioso que ele não mediria esforços até para fazer mal a si próprio, além de fazer mal ao seu próximo. Daí a lógica da frase: o homem é o lobo do próprio homem. Deu para sacar? Então, são essas as ideias que a gente tem, por exemplo, aqui no Leviatã. Mas nós temos também algumas outras pessoas que vão estar estudando o absolutismo segundo uma vertente religiosa. Uma dessas pessoas é Jacques Bossuet, que escreve o livro Política segundo as Sagradas Escrituras. Quando eu penso em Sagradas Escrituras, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando na Igreja Católica, eu estou pensando, portanto, nas Sagradas Escrituras, eu estou falando a Bíblia. Basicamente, o que Jacques Bossuet vai defender, anota esse detalhe, é o chamado direito divino dos reis. O direito divino dos reis preconiza uma lógica onde o rei é como se fosse um embaixador de Deus aqui na Terra. Isso significa dizer que se você obedecer fielmente o seu rei, se você for justo com o seu rei, se você tratar o seu rei com educação, você está fazendo a mesma coisa para Deus. De igual modo, se você tratar mal o seu rei, se você xingar seu rei, se você der uma voadora de 2 pedras suicida no seu rei, você vai estar tratando da mesma forma a Deus. Então, a forma como você serve ao seu rei, a forma como você honra o seu rei, é a mesma forma que você vai honrar a Deus. Então, basicamente, são esses os 3 raciocinadores, esses 3 pensadores, esses 3 teóricos do absolutismo que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Sendo assim, pessoas, na próxima parte nós vamos estar falando sobre o mercantilismo. É um vídeo curto que iremos fazer para a gente falar um pouco sobre o mercantilismo, haja vista que é a lógica financeira e econômica daqui do absolutismo monárquico. Espero que você tenha gostado, fica com a gente no próximo vídeo e a gente se vê.